Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tiestcast e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que uma conexão recente, mas uma conexão que foi muito natural, até por conta dos pontos em comum, né? E ele é palestrante, ele é escritor, ele é consultor de empresas e é também neurodivergente. Isso é importante falar aqui, né, porque algumas pessoas às vezes têm a percepção de que a pessoa que é neurodivergente, né, ela tem ali algumas dificuldades na vida, mas, o Alexandre é prova viva que isso pode ser de fato um dom, né, Alexandre, esse funcionamento diferente. O que que você acha? Exato. Primeiramente, obrigado pelo convite, pelo espaço. Já começo pedindo desculpas porque hoje a minha rinite está super atacada, então, se eventualmente ao longo da nossa conversa eu der uns espirros aí, faz parte do contexto. Mas sim, né? Acho que esse é um primeiro ponto que precisa ser desmistificado, de que neurodivergência é doença. Né? E na verdade, neurodivergência sabe melhor do que eu que é simplesmente uma maneira diferente do nosso funcionamento cerebral. Obviamente, como tudo na vida, tem pontos positivos e tem pontos negativos, e a questão é, primeiramente, identificar, né, a neurodivergência, e aí eu já começo dando um conselho. Fujam dos laudos de Google, tá? Pelo amor de Deus, procurem profissionais qualificados para. Ah, eu sou muito acelerado, eu acho que eu tenho TDAH. Nem sempre é, né? Embora a gente tenha muita gente que não é diagnosticada, e eu sou uma prova viva do diagnóstico tardio, né? Eu tenho, por falta de dupla excepcionalidade, fui diagnosticado aos 40 anos. Mas o importante é saber para a partir daí você buscar formas de potencializar aquilo que é positivo e minimizar o que é negativo, né? Então acho que é um contexto que primeiro deve ser pensado diferente, que é uma a partir desse momento que eu me identifiquei, é uma luta falar que neurodivergência não é doença, né. É isso aí. E isso é importante você falar, né, porque, no seu caso, um diagnóstico tardio, de TDAH, né, e que vem com superdotação e altas habilidades, né, que para algumas pessoas, é um dom e para outras é quase que uma maldição, né, quando você não entende como isso funciona de fato. Como é que foi isso para você? Esse é o grande ponto. É claro que ao longo da vida, isso tanto num contexto pessoal como profissional, muitas vezes você acaba não entendendo certos padrões de decisão, da forma como você lida com situações, né. E hoje, depois que você tem um processo diagnóstico concluído, e de novo, não é eu acho, né, gente, eu passei 4 meses dentro de um processo diagnóstico fazendo uma infinidade de testes para realmente chegar ao meu diagnóstico. Então, dali para trás, o que acontece é, você acaba entendendo o porquê que você tomou determinadas decisões, o porquê que aquele, por exemplo, a hiperatividade mental, que é uma característica do TDAH, né, que é extremamente difícil de desligar o cérebro, você acaba entendendo como aquilo te prejudicou e em alguns casos também te ajudou, né? Sim. Especialmente para quem tem dificuldades com prazo aí, né, que deixa as coisas para 45 do segundo tempo. Mas o ponto principal é entender como é que você pode gerenciar aquilo dali para frente. Aí, novamente, você precisa do apoio de tratamentos e profissionais qualificados, né? Porque você não deixa de ter o TDAH ou a superdotação depois que você identificou. Você precisa, de novo, tratar para fazer aquilo, né? Reduzir o que é ruim e potencializar o que é bom. E a superdotação eu nunca imaginei, né, eu conhecia muito pelo termo da superdotação, até quando veio o termo altas habilidades foi o que me levou a procurar o diagnóstico, né. Numa conversa de 5 minutos que eu tive com uma pessoa, me despertou para isso e eu fui procurar saber o que era, e no final deu o diagnóstico que eu tinha altas habilidades superdotação, especialmente para a área de comunicação e criatividade. Mas tem um lado muito bom, que você tem muita facilidade para aprender muitas coisas em um tempo curto. Você se interessa por muitas coisas, mas ao mesmo tempo traz aí uma autocobrança muito forte. E uma dificuldade de aprofundar nos temas também, né, de um período de plantio que é muito complexo, né. Exatamente. Então, eu, por exemplo, Alexandre, hoje sabendo desse contexto, eu entendo porque que eu atuo, não me aventuro.
né? Pessoal que acompanha de alguma forma meu trabalho sabe que hoje eu tô falando de saúde, amanhã eu tô na educação, tem dias que eu tô falando do esporte, porque eu atuo em várias frentes, não como aventureiro, mas que eu consigo entrar de maneira sólida dentro de diferentes mercados e meios, né? Mas um outro ponto que é muito carregado como uma insígnia é que quando você fala altas habilidades superdotação, que é o termo mais popular, todo mundo imagina que você é um gênio. Aham. E não é isso, Sim. né? Você tem muita facilidade acima da média em alguns pontos e em outros você pode ser extremamente comum. Como, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme para algumas tarefas que são básicas, especialmente manuais, né? Mas em outros pontos eu acabo me destacando, e aí entra nesse equilíbrio, nessa guerra entre TDAH e HSD, né? É isso aí. E o importante, né, falar sobre isso é justamente porque as pessoas, eu gosto de falar que quando você tem essas potências, né, isso naturalmente traz ponto sombra. E aí, quando você fala dessa questão da comunicação muito, né, muito refinada, disso ser um ponto de luz, o ponto sombra desse padrão comportamental é justamente controles, é justamente processos, né? E quando a gente fala que cada pessoa tem uma habilidade específica, e a gente entende isso, da forma que você coloca, né, entender como você funciona para entender quais são os pontos que você precisa gerenciar e quais que você precisa da potência, né. Numa visão tradicional, eu sempre vi essas coisas muito, Alexandre, no sentido de que meio que o mundo, tenta, te deixar médio, tá. E como que é isso? Isso é uma das coisas que a gente faz até lá na clínica, quando a gente aplica análise comportamental. Porque você está dentro de uma empresa, a empresa vai falar: olha, você é muito bom nisso, 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 só que você tem que melhorar nisso, 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 nisso. E aí, com essas habilidades naturais, a gente sabe que isso aqui é nosso ponto de luz. Só que o fato de ter que botar atenção em ser bom naquilo que naturalmente você é ruim, que você tem dificuldade, te torna médio. Isso foi uma das coisas que a gente mudou quando trouxe a análise comportamental, porque lá na empresa eu fazia muita análise comportamental uma vez por ano, um feedback, né, oficial e tal. E tinha muito disso, olha, você é muito boa nisso, nisso, nisso aqui. Só que nisso aqui você tem que melhorar. E aí você fica tentando ser bom naquilo que naturalmente você é ruim, e você perde potência no que você é bom. Então, entender quais são as suas dificuldades faz muito sentido para que você aprenda a gerenciá-la, a criar processos ali que possam gerenciar. E aí, quando você fala dessa multipotencialidade, né, que a característica natural do teu ser traz, você tem que ter um processo de gerenciamento muito efetivo, senão você começa 300 coisas e não termina nada. Faz sentido isso? Total, e eu acho que você levantou um ponto que ele é muito fundamental quando a gente fala de carreira e de mercado. Porque a bandeira que eu venho levantando, especialmente com base na minha experiência, né, e naquilo que eu vivi e vivo, tendo hoje ciência da neurodivergência, é que muita gente, especialmente num país como o nosso, que a assistência é muito pouca em relação à identificação da neurodivergência, isso é muito ruim, né? Existem várias estimativas de que 1 a cada 5 ou a cada 10 brasileiros tem algum tipo de neurodivergência, mas enfim, isso é coisa que precisa amadurecer. Mas é o ponto que dentro da própria neurodiversidade você tem vários prismas. E a conversa hoje ela é quase que totalmente polarizada para a questão do autismo e do TDAH. Sendo que você tem altas habilidades de superdotação, sendo que você tem bipolaridade, você tem várias outras Tourette e por aí vai, né? E é muito focado ainda na questão da criança e do adolescente. Só que se esquece que essas pessoas vão crescer. E das duas, uma. Ela precisa realmente ser empoderada de alguma maneira para construir a sua vida, como independente da minha eu construir, sabendo ou não sabendo eu construir minha carreira, né? Ou para reduzir o nível de dependência dos pais. Óbvio que no autismo grau severo é um pouco mais difícil, mas via de regra a gente tem que buscar isso. Então eu venho trazendo muito a minha discussão para esse contexto de carreira e de mercado para o adulto. E um dos pontos que eu mais noto, isso conversando com organizações, com líderes o tempo inteiro, é que as organizações, de fato, elas não estão preparadas em nenhum grau para receber o neurodivergente e,
Sem falar dessa questão de marketing. Ah, olha, nós aqui temos uma cota para o autista, temos uma cota para o TDAH, temos uma sala de descompressão. Sem contar que o Google lançou aquelas. As empresas da Califórnia, né, lançaram Aham. aquelas coisas de mesa de ping-pong, tem ali um monte de coisa para não parecer empresa, e o pessoal acha que é isso. E não é, né? A gente fala muito no mercado hoje que você precisa hiperpersonalizar a tua solução para o teu cliente, seja ele um produto ou serviço, né? Não adianta eu pegar a mesma coisa e oferecer para a Aline, para o Alexandre, para o João, para a Maria. Eu tenho que entender por que, que a Aline precisa daquilo, por que, que o Alexandre precisa disso. Esse é um desafio enorme para o RH, porque o RH ele precisa começar a ter uma atuação personalizada. Que o que você trouxe acho que foi na mosca. A ideia é trazer todo mundo para o nível típico, É isso aí. é para o ponto médio, né? Que a gente chama mediocridade, no fim das contas. Muito, parece uma palavra de cunho ruim, mas mediocridade simplesmente significa estar no meio, É isso aí. né? E o ponto é, ao invés de aproveitar os talentos que são singulares do neurodivergente, isso autista, todos eles, eu forço eles a deixar de lado essas habilidades. Olha, você tem que se encaixar aqui porque você tem dificuldade com pontualidade, você tem dificuldade, tua produtividade oscila. Claro, se você pegar uma pessoa que tem dificuldade de estar dentro de uma sala das 8 às 5, ela não vai render. Exatamente. Agora, o que é mais importante? Eu dar uma rotina de trabalho para ela flexível, onde ela pode produzir em 4 horas mais do que um time inteiro? Ou, não, você tem que chegar às 8, você tem que sair às 7, você tem que bater ponto, tá, 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 tá. Que é uma das lições que eu mais aprendi na minha última experiência como CLT. Eu tinha um chefe que ele falava, cara, não me importa, eu era diretor executivo de um hospital, e ele falava para mim, não me importa se você vai estar dentro desse hospital 1 hora no dia ou 24 horas do dia. O que importa é o teu resultado. Ele tinha uma expressão que eu guardei muito que é: ora a bunda na cadeira não resolve meu problema. É isso aí. Agora, você tem os seus objetivos para cumprir. E se você faz isso em 1 hora, 2 horas, é claro que você tem que demonstrar presença, mas é contigo. Só que o desafio agora do RH e das organizações é olhar para o neurodivergente, entender e começar a personalizar essa relação. Querendo ou não, gostem ou não, eu sei que é mais fácil pro RH, mas é um ponto que não tem como correr. Porque eu tô Sim, desperdiçando talentos a partir do momento que eu tiro ele de uma condição em que ele é muito bom para trazer ele para aquele meio ali. Né? exato. Então esse é um ponto que tem que amadurecer demais e que é uma cruzada que a gente vem começando a lutar também. É isso aí. Você sabe que um dos serviços que a gente presta para empresas é essa análise comportamental. E ela começa muito antes, inclusive, da contratação. A gente começa analisando a descrição do cargo, para ver se todas aquelas funções estão alinhadas com um único perfil. Ou se, de repente, a empresa está buscando 3, 4 funções de perfis diferentes para botar no mesmo cargo, porque isso já é uma rota de erro, né? Então, a gente primeiro faz a análise do cargo, entende qual é o perfil comportamental que mais se enquadra e faz a análise dos currículos e já faz a análise comportamental antes da entrevista. Por quê? Porque naturalmente a gente contrata as pessoas por similaridade, né? Então lógico, eu sou uma executora, né? Minha análise comportamental, meu perfil comportamental é execução. E aí, naturalmente, se eu for entrevistar um grupo de pessoas, eu vou me identificar mais com os executores. Mas qual é o grande problema de contratar pessoas semelhantes a mim? Ela vai ter as mesmas potências e as mesmas dificuldades, né? E há curto tempo atrás eu fiz uma análise, eu fiz um evento na OAB Praia Grande e fiz a análise de todas as pessoas. Tinham 54 mulheres, foi um evento no Dia das Mulheres. E eu fiz essa análise de todas as pessoas que estavam na sala. Todas as sócias tinham o mesmo perfil comportamental, porque você acaba se aproximando pela identidade, né? Pelo quanto você se identifica com a outra pessoa. E isso é um grande problema. Por quê? Porque a pessoa vai ser boa naquilo que você é boa, mas vai ser ruim naquilo que você é ruim. Então a gente faz essa análise comportamental antes, inclusive, da entrevista. Por quê? Porque a gente só direciona para a entrevista as pessoas que têm perfil comportamental para aquela cadeira ou para aquele cargo. Isso evita demais, por exemplo, a pessoa trabalhar contra o talento dela. Tá entendendo? Então, você pegar uma pessoa que é uma pessoa de comunicação,
Manter ela sentada das 8 às 18 é um sofrimento imenso para ela, tá entendendo? Por mais que ela tenha um currículo que converse com aquilo, você vai colocar essa pessoa em sofrimento. Ela vai gastar muito mais energia do que seria, né, o processo dela natural. Da mesma forma, se você pega um analista e coloca numa função em que ela tem que ter atendimento ao público, por exemplo, é um nível de sofrimento absurdo, porque essa pessoa é uma pessoa de dados. Né? E aí você entende por que, que muitas vezes na empresa o comercial e o administrativo têm muitos problemas, porque o perfil comportamental, a forma de se comunicar é muito diferente. E isso é algo que, quando você começa a colocar, você começa a entender exatamente qual é o perfil que você precisa para cada função e você começa a montar equipes mais coesas, que se complementam. Faz Claro. sentido isso? Isso é uma das coisas que a gente que vieram a partir da minha experiência. Você falou dessa última experiência que você teve como CLT, e eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia. E tinha muito esse conceito, né, de sala de descompressão, vamos botar aqui um videogame, vamos colocar não sei o quê, vamos botar. E isso era muito bonito no marketing, né? Para o marketing da empresa era maravilhoso. Mas ai de você se parasse no meio do dia e fosse lá para a sala de descompressão fazer alguma coisa que estava fora do contexto. Porque a primeira pergunta é: tá aqui fazendo o quê? Tá faltando, né? Você já terminou seu trabalho e tal. Então, essas coisas, elas funcionam muito na teoria, né? Mas na prática, não funcionam exatamente, né, da mesma forma. Quando você fala dessa tua última experiência, foi por esse lugar que você entrou na área da saúde, por isso que hoje, né, você tem essa dedicação para a área da saúde? Me conta como é que você chegou nesse lugar. Bom, falando um pouquinho, né, dando um repasse rápido, toda a minha formação acadêmica, primeiro ela é na área de gestão e negócios, então embora tenha desenvolvido a minha carreira num setor que não é tão conhecido pelos negócios, que é a saúde, tirando indústria farmacêutica e equipamentos médicos e hospitalares, né, parte mais da assistência não é tão conhecida pela parte de negócios. Mas toda a minha formação e a minha visão é para negócio, desde a graduação até o doutorado, né. Eu comecei na saúde em 2008, né, janeiro de 2008, né, então completo agora janeiro de 2027, 20 anos de saúde, Uau! né, vividos aí em vários subsistemas, em todos, desde do famoso postinho de saúde da família até hospitais, UPA, SAMU e por aí vai. Isso no público e no privado, e literalmente de norte a sul do Brasil, desde o interior do Pará até Porto Alegre, que foi Uau! onde eu me aposentei da vida como administrador para me dedicar a outras frentes. Mas a minha vida na saúde é assim, né? Eu costumo dizer que eu fui mordido por aquele bichinho, porque eu nunca imaginei pisar o pé num hospital para trabalhar e quando eu pisquei o olho já tinham passado quase 20 anos, Uau! né? E a saúde ela é 880. Quem gosta, fica, e aí é muito difícil sair, né? Por mais que não seja um lugar para você ficar rico e etc. E quem não tem aquela estrutura, né? Porque é um ambiente que demanda muita preparação, muita capacidade, principalmente emocional, para você lidar com todo o contexto da atividade. Não fica. Mas eu atuo já há muito tempo, só que eu tenho uma visão sempre incômoda da saúde, né? Isso como em todos os lugares que eu passei, porque eu fui, por exemplo, responsável pelo primeiro setor, primeiro departamento de sustentabilidade corporativa dentro de um hospital público no Brasil. Hum, Muita gente não sabe, mas é o Hospital Municipal de Cubatão hoje, né? Tinha outro nome à época. É um projeto de 2000, na transição 2009 para 2010, né? Pra você ter ideia, naquela época eu fui buscar referência no extinto Banco Real, hum. na antiga TAM, em hospitais do exterior e que o Einstein estava fazendo, né? Não tinham muitos exemplos. E aí, você falar de sustentabilidade dentro de um hospital público, fora de uma grande cidade, né? O que é isso? Né? Então eu sempre tive esse incômodo de ver o que está acontecendo no mundo afora e de trazer para minha esfera de atuação e de influência. Né? Então a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu não sou muito lógico, né? E É desde então eu venho. intuitivo, né, que é uma É, característica também do teu perfil comportamental. desde então eu venho atuando isso e levando agora para outros setores, né? A saúde obviamente é um habitat natural, mas eu venho atuando desde 2020 em várias frentes. Só no Sebrae São Paulo, por exemplo, já ajudei a formar mais de 2.500 empreendedores ao longo desses últimos anos e por aí vai. Excelente. Já fiz desfile de moda sustentável, tenho formação em moda circular, por exemplo, e por aí vai. E aí como é que você explica para as pessoas, porque na cabeça das pessoas a gente
deveria ser uma coisa só. Como é que você explica para as pessoas essa diversidade de coisas que você consegue tocar com muita maestria? Antes de me dedicar à questão de saber da questão da neurodivergência, né, do diagnóstico, foi recente, 2025. Eu aprendi já, abre aspas, burro velho já, né, uma palavra que chamava multipotencialidade. Porque eu trabalho com mentoria de carreira e de negócios, né, compartilhando um pouco do que eu vivo e acredito, né. Eu sou menos de método e mais de vivência, porque eu acredito muito em colocação em prática e transformação, né. E fazendo uma mentoria com uma colega mentora, um abraço inclusive para Vanessa Cucu, que é lá de Caxias do Sul, né. Que ela me falou: "Cara, você tem um perfil multipotencial. É a mesma coisa com altas habilidades, mas o que que é isso?". E aí eu fui descobrir que essa habilidade que você tem de transitar em diferentes ambientes com uma naturalidade, que é diferente do aventureiro. Porém, assim como a gente falou que o RH, as organizações buscam trazer as pessoas para um contexto de mediano, a sociedade também. Se aquele cara hoje tá falando com saúde, amanhã ele tá falando de futebol. E amanhã ele tá falando, sei lá, com moda, os caras é um aventureiro, ele não tem foco. Não. A diferença é a profundidade que você consegue dar e trazer, né? Dentro desses pontos. Por exemplo, também, assim como eu fui responsável pelo primeiro projeto de sustentabilidade para um hospital público e um dos primeiros privados na América Latina, né? Eu também fui responsável por trazer para o Brasil o primeiro curso falando sobre modelo de gestão sustentável para clubes e federações de futebol. Foi um curso lançado em 2021 em parceria com uma das maiores plataformas que a gente tem de educação para o futebol no Brasil e na América Latina. Curso bem extenso, de 12 horas de duração, falando o que estava acontecendo no mundo, o nosso cenário e como é que, em teoria, o Alexandre acreditava que as federações e clubes podem fortalecer o ecossistema do futebol brasileiro. Que bom, a gente está vendo, né? A gente acabou de ver mais uma Copa aí, a gente vê o que está acontecendo. Exatamente. E é importante falar isso, né? Porque eu acho que, assim como talvez eu me identifique muito com, com a tua fala, porque eu tenho essa coisa de me aprofundar muito em assuntos completamente avessos, assim. E no final, para mim, tudo faz sentido, porque tudo se conecta. Mas quando eu estou dedicada a um assunto, a minha sensação é, é de me tornar quase obsessiva por aquilo, né? Então eu consumo aquilo numa profundidade absurda, até o ponto que eu chego numa conclusão. E não significa que aquele assunto depois não me interessa, mas é porque de fato eu consumi ele, né, profundamente. Isso conversa muito, porque eu também fui diagnosticada TDAH, hoje não acredito que seja, acho que era muito atrofia de foco e tal, mas eu tenho esse viés de acelerar muito, de aprofundar muito, esse hiperfoco que é maravilhoso e que foi hoje muito condicionado, tá? Então, se começar uma coisa, eu vou até o final para poder iniciar outra, porque eu sei que o meu natural é abrir várias coisas e depois ficar, né, perdida nesse modo de janela aberta. Então, condicionei muito o meu funcionamento para isso. Por isso que eu falo que trabalhar essa profundidade de foco me ajudou bastante, por isso que hoje eu questiono se é um diagnóstico, né, se realmente é real ou não é, mas enfim. Mas é essa profundidade, né, esse nível de obsessão. E acho que hoje conversa muito com o meu trabalho. Por quê? Porque todo caso novo que eu recebo, né, principalmente quando. E eu adoro um desafio, justamente porque eu vou ter aquele momento de me descer lá na literatura, descer nos estudos científicos, entender tudo que foi feito dentro daquela frente em relação à neuromodulação. Mas eu tenho essa dificuldade também de explicar para as pessoas que várias coisas me interessam, né? Que eu me interesso profundamente por um caso de uma síndrome específica ou de uma síndrome rara, que eu vou descer ali e entender tudo que existe dentro daquele, como também entender profundamente como é que se planta tomate, qual é a vitamina que a terra precisa, entendeu? Assuntos completamente aleatórios, mas que para mim fazem muito sentido. E quanto mais profundidade eu dou, mais as coisas ficam claras e mais as coisas se conectam, porque quando você fala de duas frentes desse tipo, a questão de plantar alimentos e tal também me ajuda a organizar o tempo das coisas na minha cabeça, né? Ajuda a aquietar essa velocidade de pensamento e de ideias e de coisas muito legais que aparecem o tempo todo.
Então, para mim, tudo faz sentido, mas para os outros, as pessoas falam: "Poxa, mas por que você está mexendo com isso? Como é que você conhece sobre isso? Como é que". Mas vem desse nível de obsessividade, de descer e entender aquilo profundamente, que é o hiperfoco, né. Como é que é isso para você, assim? Você consegue dominar ou você consegue condicionar o seu hiperfoco, de tipo, de chegar até o final, de esgotar possibilidades em relação a algum conteúdo, ou alguma ideia, ou alguma coisa que para você conseguir, né, parece que a gente tem que domar isso, né, porque é quase que antinatural. O que que você Primeiro acha? que para o TDAH o foco é o é o desafio que salta de imediato, né, justamente por esse interesse que ele é muito diversificado, né, e as pessoas não compreendem isso, né. Que tem obviamente seu lado bom e seu lado ruim. Por exemplo, tem uma brincadeira, né, que eu sou formado em administração de empresas, como eu falei. Existia uma brincadeira na faculdade que o povo dizia, né: "Quem não sabe o que fazer da vida vai fazer administração porque encaixa em qualquer canto", Eu formei administração né. também. E eu, na verdade, sempre tive a certeza de que eu gostaria de fazer administração justamente pela amplitude de possibilidades que ele me dava, né. Eu posso, por exemplo, eu não sou o cara exatamente de trabalhar com a parte contábil. Obviamente tenho que entender, por força eu preciso entender um balanço e por aí vai. Mas não é aquilo que me brilha os olhos. Por outro lado, pro lado do marketing, do RH e outras situações, da estratégia, eu me sinto muito em casa, né. E o grande problema que a gente tem dentro da sociedade é isso, é enxergar o diferente de uma maneira que, não, tem que trazer para o nosso meio convencional. E eu faço, obviamente, palestras sobre criatividade, inovação, e acho que o exemplo que você deu foi fenomenal, que é, olha, tem um bocado de gente colocando mesa de ping-pong, coloca o cantinho da soneca ali, etc. Mas se pegar a pessoa lá dormindo lá, opa, como é que é? Precisa produzir. Mas peraí, se eu fiz meu trabalho em 1 hora, não interessa. Só que a cabeça é, nós temos que cumprir horário. Sim. E o mundo hoje ele não permite mais isso. Porque o que acontece? Infelizmente nós brasileiros, no Brasil, a gente copia o que acontece lá fora. Olha, o Google tá fazendo a sala não sei das quantas, né? Só que existe a diferença de você fazer a sala da descompressão e o ambiente da empresa ser totalmente Comprimido. avesso àquilo É ali, isso aí. né? Existe a diferença de você ter um ambiente, uma sala de descompressão e ter um workplace, que é um contexto que a gente trabalha dentro da arquitetura, do design, que é outra das loucuras nas quais eu falo. Por exemplo, Mergulha, né. eu dou aula de gestão de infraestrutura dentro de programas de pós-graduação. Eu falo, por exemplo, design biofílico dentro de UTI, Uau. que ainda você vai falar para alguns gestores de infraestrutura dentro de hospitais, o que é design biofílico? O que é neuroarquitetura? Como é que isso influencia na evolução do tratamento do paciente e na produtividade da equipe? Como é que no final das contas eu conecto isso e faço isso conversar com os objetivos de negócio, né? Design biofílico e neuroarquitetura conversam para reduzir o tempo de estada do paciente, melhorar giro de leito, reduzir custo com antibiótico. Pergunta quantas pessoas sabem disso. Porque esse é um dos pontos que eu acho muito bons de a gente ter esse interesse diversificado. Porque a formação de administração, a condição de neurodivergente faz com que a gente vá procurar coisas que naturalmente nós não procuraríamos. Ou às vezes no mundo de hoje que a gente recebe tudo quanto é informação o tempo todo, né? Pô, isso aqui me interessou, nunca ouvi falar, né? A dificuldade é você conseguir solidificar isso em ações que vão te ajudar ou que você pode transformar algo nesse sentido. E uma das coisas que eu mais tenho feito, dada essa dificuldade de ir até o final de tudo, é me transformar num ecossistema, é me transformar num hub. Pô, eu gostaria de fazer isso, mas não tenho braço pra isso. E talvez não é aquilo que eu quero me dedicar até o final. Mas a Aline, acho que ela pode ter um interesse nisso. Ou o João pode ter um interesse naquilo outro. Então hoje eu tenho trabalhado muito com esse viés de começar a distribuir coisas e entender, identificar pessoas que podem conversar com aquilo, porque é uma maneira também de você dar vazão a tudo isso de conhecimento que a gente acaba gerando, né? Sim, E conhecimento é igual livro na prateleira, né? Se não tá rodando, não tá servindo pra nada, tá só na tua cabeça. exatamente. Se ele não ele cresce quando você divide, Então, né. É isso aí. exato. Tem a parte ruim, que é muitas vezes você não conseguir dar vazão a tudo, mas tem a parte boa que você consegue identificar pessoas com. E esse foi uma das características que eu mais centrei na minha vida como liderança. Já tive times de
Eu mesmo, eu keep, né? Eu E que já tive times de 1.200 pessoas, diretas e indiretas, sob a minha gestão. E no meu papel, na minha visão, o líder, o que ele tem que fazer é identificar naquilo que a Aline é boa e extrair dela a melhor versão. E proporcionar um ambiente para que isso aconteça, né? Então eu entendo que o líder ele é, na verdade, um provocador. E fazer com que você veja as coisas de outra maneira. Se essa parede aqui é preta, o que que vai acontecer se a gente pintar de rosa? Qual é o resultado? Só vai descobrir se fizer, sim. né? Então, esse é um dos pontos que eu acho que a gente tem que abrir muito a visão da nossa sociedade. Porque quando a gente fala de criatividade, as pessoas ainda atrelam muito aquela coisa do desenho da Looney Tunes, né? O personagem tá aqui, acende uma lâmpada, a ideia é de US$ 1 milhão. E não é, inovação é um processo sistemático. Exato, E a gente não aprende isso na escola. exatamente. Você sabe que eu tive um professor de criatividade em 2018, eu acho. 17, 18. O nome dele é Murilo Gun. E o Murilo, ele falava uma coisa assim, ele falava, olha, criatividade não nasce do nada. Criatividade é quando você junta duas coisas que você conhece para resolver uma terceira, né? Então, ele falava muito da gente abastecer esse background, né? Para que você tenha muitas experiências, você veja muitas coisas, você acesse muitas coisas, para que na hora certa você consiga juntar duas coisas para resolver um terceiro problema. E ele falava muito, ó, tem dia que eu não tô bem, que eu não tô bom das ideias, e aí eu vou assistir o canal do Boi. Porque é o canal do Boi, vou ver alguma coisa lá que vai conectar com alguma coisa que eu conheço e tal. Então, acessar essas coisas diferentes. Eu acho que o neurodivergente, ele tem isso, né? Ele tem essa curiosidade aguçadíssima de querer saber como as coisas funcionam, né? A diferença é o fato de ter um processamento cerebral diferente faz com que você tenha a capacidade de absorver muita coisa. A grande questão é aonde você consegue manobrar isso para que você consiga ser bom em acabativas, em fazeção, né? Porque o multipotencial ele é maravilhoso, mas ele vai todo projeto ou toda coisa que você for fazer, ele tem um período de plantio, né? Então você começa uma coisa aqui, você abre essa janela, uau, explosão de dopamina, adrenalina e tal, e aí você tem a execução, que é esse vale da sombra, até isso de fato virar um resultado. E você vê muito neurodivergente preso nesse lugar. Abre, começa um negócio, aí quando isso começa a baixar ali, né, aquela explosão hormonal, abre outro, abre outro, abre outro. E eu recebo muitas pessoas, né, muitos neurodivergentes que têm esse vício de comportamento, que é toda hora abrir uma janela de explosão hormonal, mas na hora que isso precisa de um plantio, ah, será que vai dar certo? Não, não vai. Deixa eu abrir outro. E deixa eu abrir outro. E a reclamação é sempre essa. Nossa, meu cérebro parece um computador que tem várias janelas abertas e nada, eu não consigo finalizar nada. E esse talvez seja, né, o lugar ali de maior treinamento, né? Que a pessoa precisa de fato se treinar para conseguir controlar essa grande expectativa. Faz sentido isso? Faz, eu vejo o seguinte, eu falo muito isso dentro dos meus programas de empreendedorismo. Eu aprendi isso muito, por exemplo, fazendo o Empretec, Uhum. né? Que é o maior programa de formação de empreendedorismo do mundo, da ONU, e aqui no Brasil é tocado pelo Sebrae. Eu sou empreteco desde 2015. Uau. Fiz lá em Osasco, né? Saudosa turma. É, e um dos pontos que a gente tem, porque a educação empreendedora também não é ensinada na grande maioria das escolas, é que as pessoas têm ideia de que aquilo que a gente ouvia muito dos nossos pais, né? Acorde cedo, trabalhe duro, que as coisas vão vir, não vão, né? Que é alguém que acorda mais cedo do que, por exemplo, um gari, nada contra, não diminuindo a profissão, né? Super respeito, até porque já fui também, minha primeira liderança foi da equipe de limpeza dentro de um hospital. Só que, você vê um gari rico, sem ganhar na Mega Sena é difícil, tá? Então, trabalho inteligente é o que muda o jogo. Atrelado sim é trabalho duro. Não adianta eu ser inteligente e preguiçoso, não vai rolar, né? Então, o que eu vejo é, a gente precisa de apoio. E aí, de novo, independente da fé de quem vai nos assistir, até Jesus Cristo recebeu ajuda para carregar a cruz. E o grande ponto é, você colocou muito bem, existe esse vale das sombras, né? Porque às vezes eu tenho aquela excitação da ideia, putz, mas isso aqui é o meu próximo elixir. E vamos, 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 vamos. Dali você começa a entrar nos detalhes chatos, né? Que é aquela coisa, fazer planilha, ligação.
você tem que buscar pessoas que possam te ajudar. E é nessa busca, acho que a gente volta lá para o início da nossa conversa, que é o mundo ideal é fugir do similar. É buscar quem complementa, porque se eu sou uma pessoa, na minha opinião, existem pessoas que são voltadas para resultado, para execução e outras que são do planejamento. Exato. Eu tenho uma facilidade muito grande, por exemplo, para enxergar coisas que a maioria das pessoas não vê. Que eu tenho um viés mais forte para o planejamento. Tem que me virar com execução? Tenho. Mas se eu tiver alguém que conduza melhor a execução, obviamente que aí a nossa força se potencializa. E esse é o objetivo. Você falou, pô, as pessoas se procuram por similaridade. Só que esse é um erro. Exato. Porque a gente deixa de oxigenar as ideias e de complementar aquilo que você é boa e que falta em mim e vice-versa. E a gente consegue encaixar as peças. E a gente tem algo completo. Diferente de quando eu tenho uma ideia, só que eu não sou bom em uma parte do processo, só que eu tenho que ficar levando no peito. Aí não funciona. Então, eu acho que é onde entra também a questão de novo, procurar profissionais que tenham a possibilidade de ajudar de várias maneiras, incluindo, por exemplo, a mentoria, que está passando hoje por um processo no Brasil, infelizmente, muito do que aconteceu com o coaching. Sim. Eu fiz programa de coaching há quase 20 anos atrás. Então, era uma coisa totalmente diferente que naquele momento me ajudou bastante, né? Só que hoje você pega gente que vai ali, faz um curso EADzinho de 2 semanas ou participa de um seminário num sábado e sai de lá ostentando o título de coach, né? Mas qual a vivência que você tem para fazer uma pessoa que tem um determinado nível de maturidade decolar, né? E a mentoria, infelizmente, vem passando por isso. É um processo que tá virando cego guiando cego. O cara não fez, não sabe como faz, mas ele pegou ali alguns passos e ele tá direcionando as pessoas para aquilo que ele não construiu, né? A pandemia, Isso, infelizmente, a gente tá vendo bastante. a pandemia, felizmente ou infelizmente, ela trouxe coisas muito boas e, obviamente, muito ruins também, ó, considerando, inclusive, as mortes que aconteceram. Mas ela deu muito palco pra gente que tá preocupado exclusivamente em ganhar dinheiro Instalar gatilho e achar mental. que todo mundo tem que simplesmente ganhar dinheiro. E nem sempre a tua missão é só o Só isso. dinheiro, né? Questão da neurodiversidade, o que eu falo hoje, eu tenho, obviamente, um viés muito empreendedor. Então, pô, já que eu tive isso aqui 40 anos e, abre aspas, não sabia e não fiz nada com isso, agora eu posso ver de outras maneiras, porque tem muita gente aí que não entende alguma dificuldade tem para, por exemplo, permanecer numa organização. Se você é uma pessoa criativa dentro de uma organização onde tudo é regra, 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 Sofrimento. você pega a própria saúde, tem uma penca de hospitais e planos de saúde montando hub de inovação. Mas a cultura da empresa é conservadora, porque as bases da saúde vêm de dois segmentos que são extremamente conservadores, militar e religioso. Sim. Então são avessos a risco. Então, aquela história. Tem a sala de descompressão lá, mas se eu te pegar no meio do expediente lá tomando uma cerveja, Hum. né? Então a gente precisa ver as coisas de uma maneira muito distinta do que a média vê. E esse é um conselho que eu dou muito para as pessoas. Se você convive com as mesmas pessoas, consome o mesmo conteúdo, conversa, vai aos mesmos ambientes, qual é a probabilidade de você conseguir enxergar outras coisas? E quanto menos você tem diversidade na tua vida, menos a tua consciência se expande. Se a tua consciência é pouco expandida, você vai enxergar o mundo de uma maneira mais limitada. É isso aí. Você sabe que eu tenho um exercício com algumas pessoas, né? Principalmente pessoas que apresentam rigidez cognitiva muito efetiva. Eh, a minha conversa é sempre, olha, a tua visão, né? Aquelas coisas, não, isso aqui não funciona porque não funciona para todo mundo e tal. Eu falo, tá. Qual é o conhecimento que você tem sobre isso? Isso acontece muito com pessoas que estão descontentes com carreira, mas que querem empreender, mas que têm muito medo, né? Eu falo, tá, mas quais as suas referências de empreendedor, né? Quem são as pessoas que te cercam? Ah, teve meu tio que largou o emprego, foi empreender, não deu certo, voltou. Tenha, toda vez que você tem uma visão muito engessada sobre alguma coisa, a minha recomendação é aumenta esse viés, aumenta essa fresta, porque você está olhando para coisa de forma muito, com poucas referências. Aumenta, pega aí conteúdos, né, que hoje é muito fácil,
Pega o conteúdo de empreendedores bem-sucedidos, começa a viver com esses caras de verdade para você ampliar essa percepção. Mas tem uma coisa nesse que eu acho que é uma grande vantagem para gente que hoje está empreendendo e que talvez nem todo empreendedor tenha essa mesma escola. A gente esteve dentro desse contexto de estar em empresas, de seguir regras, de fazer o que tem que ser feito e não necessariamente só o que gosta. E hoje eu vejo um viés, uma percepção das pessoas que resolvem empreender, de que ele vai fazer só aquilo que é legal. Né? Ele está com um sonho, uma ideia boa, um sonho embaixo do braço. E falta para essas pessoas, a minha percepção, tá? Bem minha percepção, se eu estiver errada, você me corrige. Falta para essas pessoas, talvez, esse condicionamento de que vai ter que fazer muita coisa que não gosta ou que não é legal para poder fazer o que gosta. Faz sentido isso? Porque eu vejo muita empresa, muita gente começando a empreender, e aí a gente tem dados, e eu não tenho esses dados exatos, mas eu sei que muitas empresas fecham antes de completar 2 anos, por exemplo, aqui no Brasil. Falta essa escola, né? Porque realmente a gente não é educado para empreender, a gente sabe disso, né? Mas falta essa escola, esse modelo que a gente viu dentro do CLT para quem está começando a empreender hoje. O que você acha? Eu acredito piamente, Aline, que duas coisas elas definem o futuro de qualquer pessoa, que é ambiente e educação. A educação é o quanto que tu vai te capacitar para desenvolver-se em uma ou mais áreas ao longo da vida. E hoje é extremamente comum que as pessoas mudem de carreira num período em que todo mundo pensa já em aposentar, né? Eu não sei se o Murilo Gun que você falou era o que era do stand-up, Sim, não sim, é? é ele mesmo. Que hoje, por exemplo, o Murilo ele é uma das referências de shift de carreira muito grandes, porque ele era um comediante que estava no topo, com especial na Netflix, eu acompanhava muitos conteúdos dele, você já via que tinha um nível de inteligência muito diferente em relação aos demais, e que hoje é um cara que é uma das grandes referências em inovação e criatividade no Brasil, atuando em palestras, ele é professor da Singularity, por exemplo, É isso então aí. ele é diferenciado. Só que o que que acontece, né? A gente muitas vezes tem um ambiente que limita, especialmente quem não nasceu no chamado berço de ouro, né? Porque você tem ali pais que estão na casa dos 50, 60, 70 anos, em que eles viveram uma realidade em que era normal você passar 30 anos dentro de uma empresa, você se aposentar dentro de uma empresa, né? De buscar essa questão da segurança do CLT, que é uma falsa segurança, né? A pessoa tem ali, tem meu FGTS. A diferença é que o teu futuro, o teu dia de amanhã não tá na tua mão, tá na mão do teu chefe, tá na mão de alguém que nem mora aqui, trabalha numa multinacional, bacana. Só que o teu futuro tá sentado, tá na mão de alguém que tá lá, sei lá, na Alemanha e decidiu que tem que reduzir a operação aqui no Brasil porque não é rentável. Então vai cortar tantos empregos. E você nem sabe que você tá sendo mandado embora. E a diferença quando você tem o seu próprio negócio, quando você está empreendendo, é que você está vendo ali se a coisa está indo mal ou bem. Fala, opa, consigo trocar de carro esse ano. Opa, deixa eu apertar que não está fechando as contas. Então, o próprio sentido de empreender no Brasil, ele é muito mal difundido, porque, de novo, ele não vem da base, ele não é ensinado nas escolas. Você tem uma BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, que ela foi, abre aspas, revista, e na minha opinião, estudei isso para minha tese de doutorado, ela é horrível, né? Fala, vai ter educação empreendedora. Você pega um professor que é formado em pedagogia, em letras, você fala, você tem que dar esse conteúdo, mas o que, que ele entende de empreendedorismo para falar para uma criança que vai aprender de uma maneira diferente de um adulto sobre empreender? Sendo que ela chega em casa e às vezes com 14 anos ela tem que estar procurando alguma coisa para fazer para ajudar dentro de casa para pagar as contas, né? Então acho que a gente precisa trabalhar muito o ambiente, procurar ajuda, se espelhar boas referências, porque nem sempre é o teu tio que quebrou, que é uma referência ruim, e nem muito é que é o mundo de Alphaville, né? Hoje, quando se pensa em sucesso, não é Alphaville, é É o tudo lugar. lá. E não é por aí. Você pega, por exemplo, a referência do universo judeu. E eu conhecendo o Israel presencialmente, fui fazer algumas coisas lá. O judeu, muitas vezes, ele não te pergunta quando ele sabe que você já é uma pessoa que realmente venceu e tá bem, tá conseguindo
evoluir, ele não te pergunta quanto que a tua empresa fatura ou por quanto que você venderia. Ele te pergunta quantas vezes você quebrou antes de chegar nesse ponto, É isso. né? E aí a questão do empreender, tem muita gente que na verdade criou um emprego para si e acha que empreende. Isso se dá muito na Excelente. periferia, né? Porque empreender envolve abrir mão de muita coisa. Inclusive saber que você vai trabalhar 14, 15, muitas vezes muito mais do que você trabalharia sendo um CLT. Mas empreender de fato traz um propósito e objetivos que você não vai alcançar sendo CLT. Para Sim, falar uma verdade real, nua e crua. é isso aí. Mas você falou uma coisa que para mim faz total sentido, a questão do ambiente, né? Tanto é que quando as pessoas chegam a mim com essa ideia, né? De que eu preciso empreender, cara, vai estudar sobre empreender, independente do que você vai fazer. Você vai ter que desenvolver muito conhecimento, muita habilidade de negócio. Então, assim, você pode ter a melhor ideia do mundo. Ideia nasce todo dia, não é verdade? Mas como é que eu sustento essa ideia? Houve um tempo que a pessoa achava que a grande habilidade era ter ideias. Mas a grande habilidade é fazer essa ideia rodar e ser lucrativa, e ser rentável, e ser sustentável. Faz sentido isso? Porque as pessoas acham que é só pegar o sonho, botar embaixo do braço e vou fazer, né? Vou seguir o meu propósito, mas tem uma estruturação por trás disso que as pessoas não fazem conta. E eu acho que por isso que a gente tem tanta empresa que abre e fecha, né? É diferente do. Porque eu acho que até essa pessoa da periferia que inventou para si um emprego, ele está mais preparado do que simplesmente quem pega o sonho e vai tentar fazer alguma coisa, porque ele tá, de alguma forma, ele já está fazendo isso acontecer. Faz sentido isso? Faz. E esse é um universo que na minha atuação já nesses últimos, vamos falar aí, 6, 7 anos, eu converso desde empreendedores que ele é dono de um botequinzinho na periferia e que ele diz, não, eu empreendo há 20 anos. Mas o empreendo dele, se ele sair de trás do balcão, ele não tem negócio. Porque ele precisa ir ao banco, não tem quem fique ali. Porque a visão dele não é de crescer e sair da operação, É né? basicamente pagar as contas, né? Isso é de fato ter um alto emprego. Ah, eu não quero ir para o mercado, eu não consigo uma vaga. Então vou me virando aqui e vou fazendo isso. Só que ele não tem aquela visão. Ah, eu tenho um barzinho, eu posso pensar em virar uma adega, de uma adega uma distribuidora e vou trazendo pessoas para que eu possa sair da operação, me dedicar ao pensamento do negócio, à expansão e, consequentemente, ter um nível de vida melhor e gerar oportunidades para outros. Empreender é isso. Ter um negócio para si próprio, Não é se eu vender empreendedorismo. bala no semáforo, é um negócio para mim. Se tá pagando minhas contas, é um negócio. Né? Agora, a visão de crescimento de onde você tá, como diz o mineiro, né? Um cotô, um covô, esse é o que muda o jogo. Isso acontece desde o empreendedor da periferia, que tem ali o seu botequinzinho, até a galera que entrou na febre das startups, dos unicórnios da vida, né? Que de novo a gente copia muito a realidade que vem de fora. E eu já mentorei e mentoro nos principais ecossistemas de inovação do Brasil, Inovativa Brasil, Green Sampa, Vale do Pinhão, que é de Curitiba e por aí vai. É, muita gente que não tem ideia do que é o modelo de negócio chega achando que está com o próximo Google debaixo do braço pedindo um cheque de R$ 1 milhão para investidores. A gente vai ver isso no pitch. Peraí, deixa eu ver qual que é o teu modelo de negócio, como é que isso vira dinheiro? Cara, você tem que voltar umas 3 casas para trás ainda, primeiro maturar, porque senão você não consegue nem ser recebido por alguém, né? Então a educação empreendedora falha porque é uma deficiência estrutural nossa, e para mim ela é o que impede o Brasil de ser um país de ponta de verdade, né? Enquanto não tiver alguém que priorize a educação e a população entender que esse é o alicerce para viver melhor, não vai. E por tudo que a gente vê sendo bombardeado o tempo inteiro na internet. As pessoas vão lá, ver um vídeo da pessoa, porque ela mostra ali viajando de jatinho, etc., sala lotada, só que ela não mostra os bastidores. São os pratos que caem, né? Sim. Olha, você também pode conseguir isso aqui e rápido. E não é. Não é. Você empreende, você já teve uma carreira sólida também no mercado, você sabe que tanto para construir a carreira como para empreender, e quando você sai, por mais status que você tenha, quando você sai da organização, que você larga seu crachá em cima da mesa e você vai, olha, agora sou eu, Alexandre, É é um pulo outra no coisa. infinito. É, É um pulo no precipício que você não sabe o que você vai encontrar lá embaixo. e A aí real você é vê essa. que muitas vezes, né, você vai ter pessoas que aparentemente eram seus melhores amigos, seus melhores parceiros, mas enquanto você
tinha aquele status, você de alguma maneira tinha um relacionamento mais próximo, então Tinha tudo uma começa do troca, né? zero. É Tinha uma alguma coisa. construção do zero de novo, Sim. praticamente. Excelente, Alexandre. Alexandre Hashimoto. Estamos nesse momento aqui. Esse é o livro do Alexandre, gente. Eu comecei a ler ele essa semana, falei para o Alexandre, né? Tenho ainda que fazer uma análise que ele me pediu, não é isso? E como é que nasceu isso aqui? Conta pra mim. Nasceu do meu TDAH estado puro. Você sabe que eu não consigo, eu não tenho a habilidade da escrita. Normalmente, quando eu tenho que escrever alguma coisa, eu narro tudo, eu falo e depois eu organizo. Eu tenho mais velocidade na fala do que na escrita e eu admiro muito quem escreve bem, porque essa não é uma das habilidades que eu tenho naturalmente. Né, você vê que são processos e processos, né? Cada um tem É, uma maneira de construir o seu processo criativo e produtivo. sim. Eu, por exemplo, ainda gosto muito do hábito de escrever. Eu escrevo demais, né? Se você pegar a minha mesa de trabalho, ela é uma zona organizada, porque tem ali uma série de papéis e etc. E elas servem meio que como gatilho, né? Que eu coloco um bocado de coisa pra fazer no dia, ali eu vou vendo ao final do dia o que que foi feito, o que de fato ficou pra trás, né? Legal. É uma forma de se gerenciar, né? É. E aí o que acontece? Esse livro ele é a sequência, né? O Liderança SG e Saúde 4.0. São quantos livros no total, Hoje, até o momento? em autoria direta, eu tenho 4 e coautoria um, né? E aí editando agora mais, neste momento, 3, Uau. né? Só que a história desse livro é engraçada porque eu fui fazer, na verdade, um update do livro anterior, que é o Gestão de Sustentabilidade em Organizações de Saúde, que é onde eu conto como é que foi criado esse departamento de sustentabilidade, onde tudo era mato. Nem existiam ainda os ODS, os famosos 17 ODS, eram os 8 ODM. É... E aí a ideia era fazer um update daquele livro, né, que foi lançado originalmente por uma editora europeia em 2020. E aí em 2023 eu rompi o contrato porque ele foi lançado no Brasil como livro científico e quando ele teve mais barato chegou ali a R$ 390. Eu não deixei nem minha mãe comprar. Imagina o Uau. brasileiro médio, né? Na pandemia ainda. Então, em 2023 eu fiz o relançamento dele de forma independente e tomei gosto pela coisa. E aí sentei em dezembro, tava meio entediado, falei, vou fazer um update. E acabou que saiu um livro totalmente novo, que passeia por esses meus 20 anos de carreira. E ele conta a visão do Alexandre. Tudo que tá aí é o que eu vivi, o que eu pesquiso, o que eu estimulo as pessoas a fazer, né? Não é a verdade absoluta, mas é o que eu acredito. Mas ele é um guia para a transição de carreira e das organizações para a nova economia e para a saúde 4.0. Né? Então eu vou falar, por exemplo, ali, como é que o marketing dentro de uma organização, mesmo o SUS, ele deve ser reformulado para apoiar o fortalecimento da estratégia e os resultados de negócio. Como é que eu falo, por exemplo, qual é a influência da neuroarquitetura dentro de um ambiente de saúde, que é o famoso workplace? Tem muita coisa para a galera do RH. Qual é a visão? Como é que a gente sai dessa visão de hora bunda e gestão de pessoal, que é o que acontece muito dentro da saúde, para de fato gestão de gente? Gestão de talentos, talvez, né? Que esse é o problema, é você parar de gerenciar pessoal, que é folha, olerite, etc., desconto, e olhar pra gente. Como é que eu permito que aquele que é neurodivergente eu pegar o que ele tem de melhor e entender que eu tenho também a aceitar o que ele tem de dificuldades ou de diferenças em relação ao meu médio, né? Então esse livro ele é um passeio para esses 20 anos, ele já traz aí algumas ferramentas muito práticas, que é algo que eu tenho trazido para minha linha de escrita. Agora também até dando um spoiler, entre final de agosto, começo de setembro, a gente lança oficialmente o selo Cavango Books, né, que deriva aí do meu ecossistema de empreendedorismo de impacto e inovação social, que chama o Cavango Hub. A gente até precedeu, né? Ele já sai com o título com o selo da Okavango Books. É um livro que, modéstia à parte, tá muito bacana. A linguagem é super simples, é como a gente tá aqui conversando. Não vou ficar usando tecnicismo aí, porque a ideia é que. É como eu digo, né? O livro ele é bacana quando alguém que não tem nada a ver com aquele tema lê e entende. É isso aí, É é isso isso aí. que eu busco nas minhas obras e a partir de agora também como editor aí de alguns livros que a gente vem trabalhando, incluindo um livro sobre neurodiversidade adulta, mercado e carreira.
Excelente. E esse é um tema que precisa ser muito trabalhado. Você precisa ter muito é bonito falar que você tem, né, que você tem uma organização que acolhe, né, a neurodivergência, mas você não ter processos específicos que, de fato, validem isso, né, que faça com que essa pessoa se sinta, de fato, parte do processo. Eu te dou um exemplo do quanto que isso precisa ser levantado dentro da pauta, não só do RH, mas das organizações como um todo, porque, de novo, a visão do Alexandre não é de coitadismo, assistencialismo. A minha visão é de competitividade, de mercado, né? O ESG que eu falo não é vamos fazer um programa de pintura ali na praça, né? Para dizer que a gente é engajado com a comunidade. Não. É apoio à estratégia de negócio para que ele possa estar de portas abertas e competitivo daqui a 50, 100, 200 anos. Esse é o contexto. E aí, em maio, eu fiz aqui em parceria com um profissional que foi responsável pelo meu diagnóstico, o primeiro meeting em neurodiversidade adulta, carreira e mercado, né? Que é onde a gente reuniu ele falando sobre a parte clínica, o que que é neurodiversidade, quais são os principais tipos, quais são os reflexos na carreira, né? Eh, Recebi o pessoal das organizações também, de grandes empresas, falando a visão do RH e das organizações. Então, teve gente de diversidade e inclusão, teve gente do RH. E eu fechei contando um pouco da minha história, né? Como é que eu construí minha carreira, como é que eu a minha jornada no empreendedorismo e como é que eu faço o meu design de vida, né? Que é uns negócios malucos aí que, de novo, isso eu tirei de Stanford, né? Não foi da minha cabeça. Mas convidando pessoas para participar, pessoas que traziam no seu título de carreira gestor de diversidade e inclusão, e, pô, vamos participar do evento lá, acho que vai ser legal, é um ponto novo que provavelmente vocês vão ter que trabalhar cedo ou tarde. Vai ser bem legal. E o pessoal, mas o que que vocês vão falar? Vamos falar de neurodiversidade, né? Um aspecto diferente. Ah, mas isso a gente já tem aqui na empresa. Eu falei, pô, bacana, porque eu não conheço. O que que vocês têm aí? A gente tem uma pauta já bacana estabelecida para falar de equidade de gênero, tem mulheres no cargo de liderança, tem equiparação salarial, a gente fala da questão do racismo. Eu falei, tá, acho que você não ouviu a palavrinha antes, o neuro. A neurodiversidade. E não só a diversidade, né? É. Não, isso aí não é nosso momento. Tá bom. E aí lá na frente tem que correr atrás do prejuízo, né? Tem que copiar e copiar mal copiado, né? E aí não tem resultado, vira aquelas ondas, né? Infelizmente, a questão da diversidade, ela foi muito mal interpretada, foi muito politizada, perdeu muito da força por conta especialmente da chegada ao poder do glorioso Trump. E eu não sou nem de esquerda e nem de direita, eu sou do que eu acho que é correto, né? Mas a agenda está muito demonizada. E, de novo, quando você para de falar de diversidade e de inclusão, você para de oxigenar. É isso E aí. aí E todo eu mundo acho e eu acho que enxergando isso igual. também ficou muito pesado, assim, porque as empresas quiseram usar isso, né, como pauta, eh, mas isso ficou também, de alguma forma, eh, discriminatório. Porque quando você vê algumas oportunidades, até no LinkedIn mesmo, que é uma rede que eu estou muito presente, né? Meu maior número de seguidores é dentro do LinkedIn. E às vezes você vê lá descrições, né, de vagas em que tenta priorizar, né, fazer a lacração da diversidade, mas ela acaba sendo, ela acaba excluindo outras pessoas, né? Então, a minha percepção é que as empresas quiseram correr na frente para, né, colocar ali alguma pauta de lacração, né, para dizer: "Olha, sou moderno, estou aqui dentro", mas isso acabou ficando pesado, ficando grosseiro, sabe. Por quê? Porque não foi implantado da forma correta, não foi, ele só vira eh, um lugar onde algumas pessoas são excluídas, né, porque a minha percepção é, o fato de você colocar numa vaga que ela é específica para uma determinada cor de pele, ela também exclui algum, tá entendendo? Faz sentido isso? Então, assim, isso, eu acho que tá tipo a NR1, sabe? Houve uma urgência para colocar as coisas para rodar, mas as pessoas e as empresas ainda não sabem exatamente como colocar isso de forma que seja assertivo e de forma que seja, válido, né, que seja funcional. Talvez seja isso, tá? E isso eu conecto até com algumas coisas
que eu via dentro da organização ou das organizações que eu passei, que era muito, ter essas inovações para inglês ver. Tá entendendo? Então eu lembro de uma fala muito específica num evento que a gente estava, e o evento estava bem vazio e era né, e o marketing falar: "Não, mas isso aqui é só você juntar aqui que é para ficar bonito na foto do LinkedIn", sabe? Então você vê muito disso ainda acontecendo, porque não tem uma estrutura. E eu acho que nesse ponto teu livro é muito assertivo em relação a algumas coisas, por quê? Porque no final da história, as grandes empresas, elas querem saber o que que elas ganham com isso. Né? Então, você falar da diversidade, você falar da neurodiversidade, você falar de soluções para melhorar a eficiência, no final da história, as grandes empresas elas estão preocupadas no quanto isso vai gerar na última linha. Faz sentido isso? E eu acho que o teu trabalho é muito voltado para isso, porque toda vez que o fato de você ter uma visão para negócio faz com que isso também seja uma forma de você colocar isso, já dizendo para a empresa que isso também é vantagem para ela, não só para as pessoas, não só para produtividade, mas que isso também pode ser lucrativo, né? Porque ter lucro não é um problema, né? Não deve ser demonizado, muito pelo contrário, as empresas existem para isso. Mas eu acho que essa visão, né, de trazer esse novo modelo, principalmente para a saúde, que é um mercado que eu atuei em alguns momentos e fui e voltei e tal. Você vê que ainda tem muita oportunidade boa para inovar nesse lugar, né? Você tem muita oportunidade boa para fazer as coisas acontecerem, mas que você tem um transatlântico que precisa ser manobrado. Faz sentido isso? Mais do que oportunidade para inovar, a gente tem necessidade. Sim. E assim como a saúde, praticamente nós como país precisamos mudar, né? Porque o que acontece? É uma tendência natural. Quem é que fica para trás quando as tendências se consolidam? É quem não se preparou. Historicamente, nós somos um gigante adormecido, porque nós somos um país de 220 milhões de habitantes, quinto maior extensão territorial, que mais tem recursos naturais no mundo. Porém, nós temos a realidade sociopolítica que a gente vive, onde as pessoas crescem com essa ideia do trabalho duro, onde as pessoas acham que tem que ter que o jeitinho brasileiro é vantagem, e não é, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso e ter a ideia de que o mundo está caminhando para tecnologia e o quanto que a gente está se preparando para isso. Eu fui no evento de RH em 2015 de uma think tank. Em 2015, já se estava discutindo uma espécie de Bolsa Família global. Por Eu ouvi quê? sobre isso esses dias também. Porque não vai ter Quem é que vai ocupação, ficar né? para fora? Com o avanço da tecnologia, quem que fica para fora? São os analfabetos digitais e muitas vezes o analfabeto literalmente dito, são as pessoas que têm pouca preparação. E quando a gente olha para o mundo, obviamente tem o universo dos países desenvolvidos, ricos, né? O G7 da vida, por exemplo. G7 mais Rússia, né? É, E tem a gente que vem correndo atrás disso aí, mas correndo atrás do rabo, porque enquanto não atua na base, é um problema crônico nosso. A gente constrói casa no Brasil começando pelo telhado. A saúde em si é um exemplo que eu grito nesse sentido, né? E quando eu falo pro pessoal que a saúde não é o setor mais importante da sociedade, o pessoal só falta querer me bater. E sendo da saúde. Por quê? Se não tiver uma educação boa, você não ensina a pessoa a cuidar bem da sua saúde desde criança até a fase a terceira idade. Você não ensina ela a usar bem o sistema de saúde. E quando você não tem um bom usuário, você não vai ter um bom sistema, não importa quanto dinheiro você coloque ali. E a saúde em si, fisicamente, ela nem começa na assistência, ela começa no saneamento básico. Exatamente. Só que num país como o nosso, e assim, todos os outros subdesenvolvidos, enterrar manilha para oferecer coleta de esgoto, não aparece, não dá voto. Construir hospital dá. Uhum. Então, esse é um problema crônico que a gente não resolve, né? E a gente precisa olhar para isso. A outra expressão que se familiarizou, que se popularizou, o agro é tech, o agro é pop, e o Brasil é referência nisso. Quando a gente fala isso, não desmerecendo o agro, que é uma parte totalmente importante, mas que é ainda utilizado de uma maneira muito errada. Porque o nosso agro em si, na maior parte, ele é utilizado para abastecer o mercado externo,
E aí a gente paga o preço que tá pagando no arroz, no feijão, no café, E a gente fica com o que né. sobra. Só que quando a gente fala que o agro é tech, o agro é pop, a gente tá nada mais assumindo que o Brasil ele quer ser o celeiro do mundo. Ele não quer trabalhar alta tecnologia. Ele não quer preparar a sua população para navegar dentro de um horizonte onde a inteligência artificial é estrutural, como na China, por exemplo. Então a música do Renato Russo lá da Legião Urbana vai continuar sendo atual, né? Que o Brasil é o país do futuro na próxima geração, na próxima, enquanto a gente não tiver esse câmbio. E, de novo, né? Tem muito cientista político de rede social, né? O cara muitas vezes não fez o ensino fundamental, mas ele tá ali dizendo que ele conhece tudo de política, aí você tem que votar no fulano, no Beltrano. E o Brasil vive uma polarização muito ruim, né? Porque parece que não tem outras alternativas, Sim. né? Quando na verdade não é o político de estimação ou o partido, mas quem de fato tem uma proposta e se propõe a enfrentar todo o sistema que a gente tem no Brasil para fazer a coisa andar. E tá chegando aí um momento muito propício para isso, que são as eleições, mas, de novo, né, você vê ainda. O nosso horário político define a seriedade do nosso sistema, né? É isso aí. E você falou dessa questão da saúde, né, dos investimentos e tal. Há há um tempinho atrás eu assisti um documentário que chama Como Viver 100 Anos. E eles analisam as blue zones, os lugares onde as pessoas têm mais longevidade, que chegam ali funcionais, né? Que chegam com saúde mental, saúde física e tal. E eu não me lembro exatamente qual país. Se eu não me engano, é Costa Rica, se eu não me engano. Que eles investem uma fração do que é investido no mundo em saúde e é uma das populações mais longevas do planeta. Mas, de novo, o investimento ele é para prevenção, para saúde básica, para saneamento, para médico da família, enfim. Então, poucas pessoas de fato chegam ao hospital porque você tem um processo de prevenção muito efetivo. E eu acho que, não sei, tá? Falando aqui do meu Aham. lado. Hoje, a saúde para a gente no Brasil, e eu acho que em muitas partes do mundo, ela está muito enviesada para a doença, né? A saúde, a gente pensa na saúde como a ausência de doença e não saúde de verdade. Faz sentido isso? Faz essa visão, não sei se faz sentido para você, mas a gente investe muito pouco em prevenção, né? Vide ser difícil. Hoje, por exemplo, eu trabalho com neuromodulação, eu trabalho com saúde mental. E é muito difícil, por exemplo, pedir um encaminhamento médico para um exame de vitaminas e minerais, por exemplo. Tá entendendo? Por quê? Porque ali o médico ele tá, né, dentro do sistema de saúde, do plano de saúde, ele está enviesado a pedir exames que investiguem doenças e não que investiguem saúde. E aí, quando você fala, né, dados da OMS mesmo, 90 apenas 8% das pessoas são de fato saudáveis. A gente está falando da população mundial. Somente 8% são de fato saudáveis. E isso não significa que 92% está doente. Mas que tem uma faixa de pessoas nessa área cinzenta que estão caminhando para a doença e que nem sabem. Porque os marcadores, né, de laboratório, os marcadores de doença não estão ativos. Porém, a saúde dessa pessoa não está sendo avaliada. Faz sentido isso? O que, que você acha? Eu fui muito longe nesse papo Não, aqui. não, acho que faz sentido, porque, de novo, né? A própria OMS diz que para cada $1 que você investe em prevenção, você economiza 5 lá na fase Uhum. mais custosa, que é hospitalar, né? Só que, de novo, por um contexto social e político, a saúde ela é um instrumento de controle muito, muito eficaz. E, de novo, independente de quem esteja no poder. Porque tanto direita quanto esquerda no Brasil são muito mal compreendidos, né? E muito mal utilizados. Mas, enfim, isso é um problema crônico que tem pelo menos uns 500 anos já. É, e a gente volta para aquilo que a gente falou. Eu, por exemplo, na minha fase de escola, e aí eu tô falando antigamente não era ensino fundamental ainda, né? Era ginásio, nem lembro como é que a gente chamava. Mas a fase ali de primeira a quarta série da escola, a gente tinha, por exemplo, palestras de educação sexual.
Hoje, quando você vai falar de um tema desse, pelo contexto politizado que assumiu, não, mas não quero uma criança falando de educação sexual, de sexo, etc., de AIDS e tudo mais. Era numa época que a AIDS ainda era muito mais preocupante do que é hoje, porque Sim, o tratamento evoluiu muito, né? Então as pessoas acabaram, tanto é que recentemente teve um crescimento no caso de AIDS novamente, porque as pessoas, em tese, perderam o medo, né? Por conta da evolução dos coquetéis antirretrovirais, por exemplo. Mas você entendia, a partir daquilo ali, que era perigoso você ter determinados hábitos, que, ó, não fazia parte da tua vida, mas você, querendo ou não, entra na tua cabeça como ensino. Hoje não se fala disso. Eu cansei de, nas minhas experiências pelo Brasil afora aí, ver casos de crianças, porque são crianças com 11 12 anos chegando grávidas. sim, E aí, de novo, tem todo um contexto que aí a gente vai para a questão do religioso. Mas criança é uma bênção. É, pode ser que toda a vida seja uma bênção. Mas você já parou para pensar que numa família que tem 7, 8 filhos e que um consegue comer, aquilo na verdade é perpetuação da miséria, sim. né? Então, discute-se muito a questão do Bolsa Família, que não tem que ter, que tem que ter. Claro que tem que ter. Transferência de renda é importante, porque não pode virar política assistencialista. Tem que ser um paliativo enquanto a pessoa, enquanto Consegue o restabelecer os pilares Estado da vida, né? oferece maneiras também de que você possa sair daquilo e não depender daquilo. Sim, Só que aí, de novo, viram-se outras coisas. Então, a gente trabalhar a questão da educação é o pilar fundamental para você enxergar a prevenção. Acho que é o primeiro pilar de prevenção é a educação. Você ensinar o jovem, a criança, a conhecer o corpo, como usar o sistema de saúde, como funciona, né? quais as consequências, né, porque Exato. não é simplesmente: "Ah, uma vida é uma bênção", mas uma vida que chega com para uma outra criança vai atrapalhar muito, né. Uma coisa é colocar no mundo, outra coisa é, como a gente fala no popular, é fazer virar gente, né? Outra É isso história. aí, é isso aí. E aí fala-se muito, né? Mas a gente precisa deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Mas a gente precisa deixar pessoas melhores para ter um mundo melhor. É isso aí. E aí, enquanto a gente não parar de construir a casa pelo telhado, não vai dar. Então a prevenção ela é fundamental, falando de sustentabilidade financeira. É muito mais barato prevenir, mas, de novo, aparece menos do que eu ter um Salvar a hospital, vida, né, salvar a né? vida dentro do hospital, tirar a É, doença. Terrar manilha, que é outro ponto fundamental para a dignidade humana, que influencia inclusive a educação. Se a gente for falar, estudando isso para minha tese de doutorado, no frigir dos ovos, metade da população brasileira não consegue ter uma dieta nutricional dentro do que a OMS preza como ideal para o Adequada, né. seu dia, né? E aí, normalmente, a gente costuma olhar para a fome, que é o cenário mais extremo. Mas muitas vezes as pessoas que estão, e aí de novo, mais periferia, etc., nem sempre aquelas pessoas conseguem consumir uma dieta dentro da adequada. Só ir no mercado e ver como é que tá o preço das coisas, porque, de novo, a gente existe primeiro para suprir as nossas demandas internas e, obviamente, exportar, né, o que a gente consegue ter de produção sobressalente, ou primeiro o interesse comercial e depois a O que população se sobrar, vire. Que é mais ou menos isso que acontece. E, de sim. novo, independente de quem tá no poder. Eu tenho 41 anos e, salvo raríssimas exceções, não vi diferença independente de qual é a cor da cadeira que tá lá no Planalto. Sim, acho que porque o sistema também já é todo voltado para essa direção, né. Sim. Alexandre, que conversa maravilhosa. Eu agradeço aí o espaço, é sempre bacana a gente trocar figurinhas. Excelente. Você tem um evento para acontecer aqui em Santos também, né. Fala um pouquinho Exato, dele. exato. Dia 23 de setembro teremos aí o primeiro Meet Inovação e Saúde 4.0 da Baixada Santista, que é um evento que a gente está trazendo como sequência do Summit que nós fizemos em junho, e dessa minha visão meio megalomaníaca de construir um ecossistema na nossa região que seja inovador, integrado, acessível e sustentável. E quando eu tô falando sustentável, não tô falando de bandeira do meio ambiente, não. Tô falando sustentável, que ele possa se perpetuar e atender a nossa população durante muitos e muitos anos, né? Então a gente vem fazendo alguns eventos no sentido de reunir lideranças, de discutir temas importantes, muitos do que estão aí no livro também. E esse evento acontece lá no Parque Tecnológico, também um dia inteiro, com uma programação bastante diversificada. Vamos ter um congresso técnico com nomes muito renomados
dentro da saúde a nível nacional. Vamos ter, por exemplo, o Dr. Shao, que é precursor da telemedicina no Brasil. Eu o conheci esses dias, ele é Vamos incrível, gente. ter Alexander Buarque, que é presidente da Associação Paulista de Medicina do Trabalho. Vamos ter, inclusive, o ex-ministro da Saúde, Dr. Nelson Teich, que vai fazer uma participação conosco também. Tem muita gente pesada, né? Então, para esse evento, a gente vai ter congresso, vamos ter uma feira de expositores também com diversas soluções. Vamos ter uma arena startup com conteúdo educativo e à tarde rodada de negócios e apresentação de pitches. Vamos ter um espaço literário lá também. E a ideia é essa, é utilizar os eventos como uma ponta de lança para fomentar várias situações. No caso do Meeting especificamente, discutir como inovação, tecnologia e a integração com o porto e com a indústria, que são os dois grandes motores econômicos da nossa região, como é que isso pode contribuir para a construção desse ecossistema de saúde, né? Que hoje ele existe, mas pode ser muito mais forte do que ele é, integrando a academia, integrando o poder público, integrando as organizações privadas e a sociedade civil também. Então essa é a nossa proposta inicial. E dia 1º de outubro também tem um evento agora, nosso primeiro evento internacional para Angola, que é onde a gente vai Uau! replicar esse evento de maio que teve em Santos para o público angolano, falando de como a neurodiversidade deve ser abordada na construção de carreiras, de negócios, para as organizações, voltada lá para os nossos irmãos de Angola. Vai ser um evento Excelente, online, gratuito. Depois a gente vai estar soltando maiores informações também nas redes sociais. excelente. Como é que as pessoas te encontram na rede social? Me encontram lá no Okavango Education, né? É um nome diferente que mistura francês com inglês, que é nosso braço educacional. E me encontram também no @Alexandre_Hashimoto OFC. OFC é só para dizer que eu sou chique, mas no Instagram e no LinkedIn, né, que também é a minha rede principal, também me encontram como Alexandre Hashimoto. Vai ser um prazer conectar para além dessa conversa aqui. Excelente. Muito obrigada, Alexandre. Foi incrível. Adorei. Acho que quem está em casa também clarificou muita coisa aí, né? Com as nossas reflexões aqui. E muito obrigada por esse momento, de verdade, viu? Agradeço a você, a sua audiência. Espero em outro momento voltar pra gente trocar figurinhas aí. Não tenha dúvida. Falar sobre jardinagem. É isso aí. Jardinagem maravilhoso. Vamos conversar sobre a jardinagem. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até logo.